Vamos lá, falar da quarentena no estado de São Paulo, né, Zuca? A partir de segunda-feira começa a valer em todo o estado um plano de reabertura do comércio. Serão 5 fases até que tudo volte ao normal. Mas fique atento, porque cada região vai ter fases e regras diferentes. Vamos entender. Esse shopping está se preparando para receber clientes depois de mais de 2 meses fechado. Mas haverá restrições. Todos os funcionários vão usar máscaras de acrílico. A limpeza será mais frequente. Nós vamos implementar um tapete sanitizador na entrada do shopping e o controle de temperatura também, não só de funcionários, como também dos consumidores. Cada loja vai receber um número reduzido de clientes por vez. Por isso, o comportamento do consumidor também precisa mudar. Eles precisam entender que realmente vão haver restrições, então você não vai poder acessar a loja numa quantidade de pessoas grande, mesmo que você esteja, por exemplo, com pessoas da mesma família, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas nós moramos juntos. De acordo com o plano, cada município do estado de São Paulo vai seguir critérios diferentes para a reabertura das atividades econômicas. Apenas cidades que tenham apresentado diminuição do número de casos e que tenham leitos de UTI disponíveis vão poder aderir à flexibilização. As regiões em vermelho, que são principalmente o litoral sul e a Grande São Paulo, são as mais prejudicadas e apresentam alerta máximo. As áreas em laranja também precisam de cuidados e incluem a capital paulista e algumas cidades do interior. As regiões em amarelo são as que têm um melhor controle da doença até agora. Municípios da fase 1, que são os mais críticos, só poderão ter abertura de serviços essenciais. Na fase 2, há autorização para atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio, shopping, indústria não essencial e construção civil, mas com restrições. Na fase 3, alguns desses serviços já funcionarão sem restrições e passam a abrir também bares, restaurantes e salões de beleza. Na quarta etapa, as academias também poderão ser reabertas. E na última, haverá liberação total de todas as atividades sem restrições. A cada 7 dias, as condições de cada cidade serão reavaliadas. Se esses índices voltarem a promover e elevar-se, seja nos índices de número de casos, seja no número de leitos de UTI, isso volta para a fase anterior. Por isso que é uma flexibilização faseada. Para o médico infectologista, o plano de começar a reabrir a economia é possível graças às medidas de isolamento que foram adotadas. Ele diz que a quantidade de leitos disponíveis aumentou nos últimos dias. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, hoje a taxa de ocupação de leitos na capital paulista é de 85% nos hospitais municipais. O que se viu nas últimas semanas, chegou-se a uma taxa de ocupação de 93%, em alguns hospitais de forma isolada, até 100% da sua capacidade, o que fez com que as medidas fossem muito mais rígidas. Mesmo assim, o médico alerta: a população precisa continuar respeitando o distanciamento social, usar álcool em gel e máscara. Só assim o plano de retomar as atividades pode dar certo. As pessoas elas têm que ter o bom senso. Não adianta querer ir no shopping quando você não precisa ir. Eu vou dar uma voltinha. Evitem. Isso é fundamental, né? A gente vai seguir nesse assunto com a repórter Michele Rosa agora. Michele, bom dia para você. A gente completou nessa semana 2 meses, né, de quarentena aqui na capital paulista. Então quer dizer que a partir de segunda-feira as pessoas já podem frequentar o comércio? Explica pra gente, por favor. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Ainda não. De acordo com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, a retomada das atividades vai depender de uma avaliação da vigilância sanitária e também do aval da prefeitura. E para isso, cada estabelecimento vai ter que enviar um projeto de reabertura, que então será avaliado pela própria prefeitura, que vai decidir se autoriza ou não. As negociações começam a partir de segunda-feira. Quem quiser ir ao shopping, por exemplo, pelo menos aqui na capital, ainda vai ter que esperar um pouco, viu? Vamos atualizar então os últimos números, porque hoje no estado de São Paulo tem mais de 89.400 casos confirmados da Covid-19, com 6.712 mortes. Em todo o Brasil, são quase 412 mil casos, com mais de 25.500 mortes.
Voltamos à redação do Fala Brasil. E como a gente acompanhou antes na reportagem, a abertura gradual vai ser diferente em algumas cidades do estado de São Paulo. São José do Rio Preto, por exemplo, no interior do estado, vai seguir a mesma fase que a capital paulista. A gente vai falar ao vivo com o Egberto Caliani. Egberto, bom dia para você. Então, por aí os setores já estão se preparando para reabrir? Bom dia, estão sim. Inclusive São José do Rio Preto tem 500 mil de habitantes, está localizado aqui no noroeste do estado e também está na fase 2, assim como a capital. Portanto, setores serão liberados, alguns setores, mas seguindo aí restrições, tanto de higiene quanto de ocupação. Por isso, alguns comércios estão se readaptando ao novo normal, instalando álcool em gel e também fazendo medidas e marcações de distanciamento entre os clientes. Lembrando que São José do Rio Preto, desde o início da pandemia, já registrou quase 600 casos positivos de Covid-19 e 20 óbitos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada. Agora a gente vai para Bauru, também no interior, que é uma cidade que pode ter menos restrições, porque já começa na fase 3. Importante ressaltar isso. A gente fala com Caio Serrinoli. Caio, bom dia. Apesar dessa permissão do estado, né, o prefeito parece que não vai permitir a abertura total por aí, né? Bom dia. Aqui Bauru avançou então para a fase 3, onde já na segunda-feira, dia 1º, poderá abrir mais setores, então o comércio já volta a funcionar com algumas restrições. Mas realmente o prefeito Clodoaldo Gazeta afirmou em uma live que os shoppings por aqui voltarão apenas no dia 8 de junho de uma forma mais segura. Bauru está entre duas cidades com fases mais críticas, que são Sorocaba e Marília, e por isso toda essa preocupação. Aqui na cidade já foram registrados 261 casos confirmados com 31 suspeitos. A cidade também já registrou 14 mortes causadas pela doença. Salce, Camila. Obrigada, querido, pelas informações. E olha, uma das regiões que devem permanecer na fase máxima de restrição é a Baixada Santista, no litoral. A gente vai conversar com a Paola Viana agora. Paola, a situação por aí ainda preocupa muito. São muitos casos de Covid-19, né? Então, por aí a restrição continua no estágio máximo, né? Sim, todas as medidas restritivas continuam. Muito bom dia a todos. Por isso também o resultado, olha, movimento um pouco mais tranquilo nas ruas. A Baixada Santista, que hoje soma quase 7 mil casos confirmados do novo coronavírus, está em alerta máximo. Continua na fase 1. Por aqui só podem funcionar os serviços considerados essenciais, como já acontece hoje. Fora isso, qualquer outro tipo de comércio fica proibido. Mantém-se também outras medidas restritivas, como, por exemplo, o acesso à praia proibido e também os bloqueios de acesso nos principais pontos de entrada das cidades, aqui da região da Baixada Santista. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigado. Olha só, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, também anunciou um plano de reabertura gradual do comércio na capital Manaus, a partir de segunda-feira. O plano prevê 4 ciclos. A liberação total está prevista para 6 de julho. O avanço para cada etapa vai depender da curva de casos de Covid-19. O governo informou que o plano de retomada das atividades não essenciais foi definido a partir da análise de indicadores, como a disponibilidade dos leitos, a taxa de transmissão e as mortes em Manaus, que, segundo o governo, estão caindo felizmente.